Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando sua fé é posta à prova. Mas é preciso que a perseverança completa a sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos, sem nenhuma deficiência. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Que o irmão pobre se orgulhe de sua alta dignidade, e o rico se orgulhe de perder sua posição social. Porque o rico desaparecerá como a flor da erva. O sol se levanta, vem o calor e seca a erva, e lá se foi a beleza do seu vício. É assim que o rico vai perecer no meio dos seus negócios. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando, porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumada, gera morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, Ele nos gerou por meio da palavra da verdade, para que nós tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam participantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua,
está enganado a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição, e manter-se livre da corrupção do mundo. Queridos irmãos, não misturem com certos favoritismos pessoais a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Por exemplo, entra na reunião de vocês uma pessoa com anéis de ouro e vestida com elegância. E entra também uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas. Suponhamos que vocês deem atenção à pessoa que está vestida com elegância e lhe dizem: sente-se aqui neste lugar confortável. Mas dizem à pessoa pobre: fique aí em pé, ou então sente-se aí no chão, perto do estrado dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e julgando os outros com péssimos critérios. Ouçam, meus queridos irmãos, não foi Deus quem escolheu o que são pobres aos olhos do mundo, para torná-los ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aqueles que o amam. E, no entanto, vocês desprezam o pobre. Ora, não são os ricos que oprimem a vocês e os arrastam perante os tribunais. Não são eles que difamam o nome sublime que foi invocado sobre vocês. Se cumprirem a lei mais importante da Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo bem. Mas se vocês fazem diferença entre as pessoas, estão cometendo pecado, e a lei os condena como culpados. Aquele que observa a lei toda, mas fala num só ponto, torna-se culpado de violar a lei inteira. De fato, aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Portanto, se você não comete adultério, mas mata, será condenado como violador da lei. Falem e agem como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não tiver agido com misericórdia. Os misericordiosos não têm motivo de temer o julgamento. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se alcancem e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé, sem as obras. Ela está completamente morta. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé e eu tenho as obras? Pois bem, mostra-me a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem, só que os demônios também acreditam e tremem. Insensato, quer ver como a fé sem as obras não tem valor? Quando nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo. Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele, e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus
e isso lhe foi creditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Do mesmo modo, a prostituta Raab, ao dar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar por outro caminho, não foi ela justificada pelas suas obras? De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé, sem as obras, ela é cadáver. Meus irmãos, não se façam todos de mestres. Vocês bem sabem que seremos julgados com maior severidade, pois todos nós estamos sujeitos a muitos erros. Aquele que não comete falta no falar é homem perfeito, capaz de pôr freio ao corpo todo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós dirigimos todo o corpo deles. Vejam, também os navios são tão grandes e empurrados por fortes ventos. Entretanto, por um pequeno leme, são conduzidos para onde o piloto quer levá-los. A mesma coisa acontece com a língua. É um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas. Observem uma fagulha, como acaba incendiando uma floresta imensa. A língua é um fogo, o mundo da maldade. A língua colocada entre os nossos membros contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da vida, tirando a sua chama de jena. Qualquer espécie de animais ou de aves, de répteis ou de seres marinhos são e foram domados pela raça humana. Mas nenhum homem consegue domar a língua. Ela não tem freio e está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso a fonte pode fazer jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos? Assim também uma fonte salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e inteligente entre vocês? Pois então mostre com a boca conduta que suas ações são de uma sabedoria humilde. Mas se vocês têm no coração ciúme amargo e espírito de rivalidade, não fiquem se gabando e não mintam contra a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, é sabedoria terrena, animal, demônica. De fato, onde há ciúme e espírito de rivalidade, existe também desordem e todo tipo de ações más. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminações e sem hipocrisia. Na verdade, um fruto de justiça é semeado na paz para aqueles que trabalham pela paz. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês?
não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem, e vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com a intenção de gastarem em seus prazeres. Idólatras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz: Deus reclama com ciúme o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele dá uma graça maior. É por isso que a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e este fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, purifiquem as mãos. Indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a própria miséria. Cubram-se de luto e chorem. Que o riso de vocês se transforme em luto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os elevará. Irmãos, não fiquem criticando uns aos outros. Quem critica o irmão ou julga seu irmão está criticando uma lei e julgando uma lei. E se você julga uma lei, você não é alguém que obedece a uma lei, mas alguém que a julga. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o próximo? Agora vamos aos que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos aí um ano negociando e ganhando dinheiro, e no entanto não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que aparece um pouco e logo desaparece. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, vocês se gabam da própria arrogância. Todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E agora vocês ricos, comecem a chorar e gritar por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. Suas riquezas estão pobres, suas roupas foram roídas pela traça. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles será testemunha contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoarão tesouros para o fim dos tempos. Vejam o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês. Detido por vocês, esse salário clama, e os protestos dos cortadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês tiveram na terra uma vida de conforto e luxo. Vocês estão ficando gordos para o dia da matança. Vocês condenaram e mataram um justo, e ele não conseguiu defender-se. Irmãos, sejam pacientes até a vida do Senhor. Pacientes até a vida do Senhor. Olhem o agricultor. Ele espera pacientemente o fruto precioso da terra, até receber a chuva do outono e da primavera. Sejam pacientes vocês também. Fortaleçam os corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros,
para não serem julgados. Vejam, o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falam em nome do Senhor. Nós consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouvirão falar da constância de Jó e conhecem o fim que o Senhor reservou para ele, porque o Senhor é rico em compaixão e misericórdia. Sobretudo, irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o sim de vocês seja sim e que o não seja não, para não se exporem ao julgamento. Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbitérios da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se ele tiver pecado, será perdoado. Confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Elias era homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vocês se afasta da verdade e outro o faz voltar, fique este sabendo que a pessoa que reconduz um pecador do caminho errado salvará a si mesma da morte e cobrirá uma multidão de pecados.